Meus irmãos, a paz do Senhor. Também quero estender minha saudação ao campus online. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Meus irmãos, quem está alegre com Jesus diz amém. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor, irmãos, por essa oportunidade e mais uma vez estarmos tendo o privilégio de trazer a palavra dele para a igreja, de servir a igreja do Senhor através da palavra. E espero que o coração dos irmãos estejam abertos para que possam receber mais um pouco daquilo que Deus tem a falar, porque Deus já tem falado desde o início. Deus não vai começar a falar agora, Deus já tem falado desde o início, desde a primeira oração, desde os louvores, desde a palavra de finança de cada um dos irmãos que tiveram a oportunidade aqui. Deus tem falado, está falando, e pela sua misericórdia, rogo que Ele fale um pouquinho mais através da minha vida. Amém? Meus irmãos, pensando no tema conhecimento, no que falar, orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração uma direção, e eu queria falar com os irmãos hoje sobre 4 maneiras, 4 formas, 4 momentos, aquilo que os irmãos acharem por melhor, de nós conhecermos ao Senhor. E eu vou usar aqui o exemplo de 4 personagens bíblicos para a gente aprender uma verdade com cada um deles. E eu queria que os irmãos já abrissem aí vossas Bíblias em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Eu vou ler algumas referências com os irmãos, mas eu queria ler essa primeira aqui, 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu queria falar sobre 4 coisas, irmãos, usando o exemplo aqui de 4 personagens. O primeiro é Samuel, como nós conhecemos a Deus, o servindo em sua casa. Também vou falar um pouquinho sobre o rei Davi, como nós podemos conhecer a Deus quando nós estamos sozinhos. Falar um pouquinho de Jó, quando nós conhecemos a Deus em meio às nossas percas. E falar, irmãos, do apóstolo Paulo, quando nós conhecemos a Deus em meio às nossas aspirações. Eu queria ler, em primeiro momento, o versículo de número 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Agora queria que os irmãos lessem comigo o versículo de número 7, que diz: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esses 2 versículos para nós começarmos. E o primeiro personagem que eu queria falar sobre ele, irmãos, é Samuel, para nós tirarmos a lição de como nós podemos conhecer a Deus servindo a Ele em sua casa. Amém? O nome Samuel significa Deus ouve, ou ouvido por Deus. Esse nome ele é muito específico porque os irmãos conhecem a história e sabem que a mãe de Samuel, Ana, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E havia uma grande competição entre ela e entre a outra esposa de Eucana, chamada Penina, porque Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. E certa vez, Ana subindo até o templo, já cansada daquela irritação que ela sofria todos os anos, ela se derrama perante o Senhor e ela faz um voto e ela diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu darei ele ao Senhor, e ele será consagrado para que ele viva para o Senhor por todos os dias da sua vida. Deus ouve a oração de Ana, lembra-se dela, e Ana concede e tem um filho chamado Samuel. Quando o menino tem aproximadamente 3 anos de idade, ela retorna até o templo e ela cumpre a palavra que ela havia, o voto que ela havia cumprido ao Senhor. E no capítulo 2, versículo 11, vai dizer: Então Eucana foi-se a Ramá, que era a terra onde eles moravam, a sua casa,
Porém o menino Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E Samuel ele vai nascer, irmãos, numa época muito específica em que o povo de Israel estava vivendo, porque era um tempo de um declínio espiritual muito grande. Para os irmãos terem ideia, o sacerdote da época era Eli, ele tinha 2 filhos, um chamado Ofni e o outro Finéias. Esses rapazes eles estavam dentro da casa do Senhor, eles estavam servindo ao Senhor, mas eles ainda não conheciam ao Senhor. E eles não conheciam o Senhor pelo seguinte motivo: quando alguém iria ofertar ao Senhor, eles enviavam um servo para que o servo, usando um garfo de 3 pontas, e é bem detalhista esses versículos, porque vai dizer que eles, pegando um garfo de 3 pontas, o servo tirava dos caldeirões e das panelas os pedaços das ofertas, das carnes que eram oferecidas, e levavam para eles. Quando alguém iria oferecer uma oferta de holocausto, uma oferta queimada, eles enviavam um servo e pegavam aquela carne que seria oferecida para o sacrifício, antes que ela fosse ofertada, e levavam para o uso próprio deles. E as pessoas que iriam ofertar até diziam: deixe primeiro a gente ofertar ao Senhor, queimar a gordura, depois vocês podem ficar com tudo. Mas eles diziam: não, a gente quer primeiro agora. E se vocês não entregarem a gente, vocês não irão oferecer mais nada aqui. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que era grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta da casa de Deus. Então Samuel vai nascer nesse tempo onde o sacerdócio está corrompido. E pasmem os irmãos, ele ainda vai dizer que na porta do templo, que a gente pode dizer que era a igreja, se reuniam mulheres de montes, e eles mantinham ali no templo relações sexuais com aquelas mulheres. Aqueles eram os homens que se diziam sacerdotes, servos de Deus, dentro da casa do Senhor, com esse tipo de comportamento. Aí Deus gera esse milagre no ventre dessa mulher chamado Ana, e deixa esse menino ao serviço da casa do Senhor. E tem versículos aqui que a gente vai ler e vai dizer que, porém, Samuel, enquanto esses homens que estavam na casa do Senhor, servindo ao Senhor, se dizendo serem sacerdotes do Deus de Israel, que cometiam essas imprudências, irmãos, esse pecado, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele ministrava perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que Samuel, ele crescia diante do Senhor. Vai dizer que Samuel ia crescendo, ia se tornando agradável, não somente ao Senhor, mas também aos homens. E no capítulo 3, irmãos, vai dizer que Samuel, ele servia ao Senhor, e a palavra do Senhor era de muita valia naquele tempo, porque não havia a palavra do Senhor manifesta. O Senhor não falava mais. O sacerdócio estava corrompido. Os sacerdotes estavam corrompidos. O sacerdote, que era pai dos meninos, não estava repreendendo o comportamento deles. E, pasmem os irmãos, no versículo 25 vai dizer que Deus, ele sentiu vontade, irmãos, de matar aqueles 2 jovens. Parece muito cruel a gente olhar para esse Deus e dizer que Deus sentiu vontade de matar aqueles jovens, mas o pecado deles era tão grande diante do Senhor que a vontade de Deus era matar, irmãos, aqueles 2 jovens. Mas Samuel crescia e servia ao Senhor. Só que certa vez Samuel, enquanto servia, e vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel vai ouvir uma voz, que ele vai pensar a princípio que é do sacerdote Eli, mas vai dizer, irmãos, que uma voz brada naquela noite vai dizer: Samuel, Samuel. Só que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ele pensa que é a voz do sacerdote, e ele vai até o sacerdote. A primeira vez, a segunda vez, e na terceira vez o sacerdote entende: é Deus quem está falando com Samuel. Deus está se revelando a ele. E diz: meu filho, vá se deitar. E quando você ouvir a voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E mais uma vez Deus vai falar com Samuel, e ele vai dizer: fala, porque o teu servo ouve.
os jovens lá serviam, ou pelo menos diziam que serviam, mas eles não conheciam ao Senhor. Samuel estava servindo ao Senhor, mas ainda não conhecia ao Senhor. E no versículo de número 10 vai dizer que ele vai ter esse encontro, irmãos, com o Senhor. Mas diversos versículos e que eu li aqui com os irmãos vai mostrar que a vida de Samuel era uma vida de serviço. E enquanto nós estamos na casa do Senhor, servindo a Ele, essa é uma das maneiras que nós podemos conhecer ao Senhor. Pode ser que quando você chegar aqui, abrir aquelas portas, ligar esses ventiladores, acender as luzes, preparar o lugar, pode ser num momento como esse, num dia que pode parecer mais um dia qualquer, que você vai poder ouvir a voz do Senhor te chamando. Pode ser num momento em que você esteja aqui em pé, nessa porta, e você vai ouvir a voz do Senhor te chamando. Pode ser um dia quando você está fazendo a limpeza da igreja, organizando as cadeiras, limpando o altar, organizando as coisas, tirando a poeira, o pó, que Deus vai dizer: Suelen, Suelen, André, André, Giselda, Giselda. Pode ser um momento em que você vai pegar um garrafão daquele de água e vai colocar ali, e o Senhor vai se manifestar a você. Pode ser um momento que você vai subir lá em cima para ficar no departamento infantil, que você vai estar aqui trazendo uma palavra, que você vai estar cantando um hino, você vai estar dirigindo uma escola bíblica dominical, um culto que você vai ouvir o Senhor chamar você, você vai ouvir a voz do Senhor. Então, enquanto você está servindo a casa do Senhor, é uma oportunidade que você tem de poder conhecer a Ele. E por mais que você diga, mas eu ainda nunca tive essa experiência de ouvir a voz do Senhor, eu ainda acho que não tive uma experiência que me faça ter certeza que eu conheço a Ele. Continue servindo, continue fazendo, continue agindo, não continue parado, continue em movimento, porque pode ser num momento como esse, ou numa ocasião como essa, que você está servindo ao Senhor, que você vai ouvir a voz dEle te chamando. E o Senhor vai te levantar para fazer através de você uma grande obra. Porque Deus levantou Samuel como o último dos juízes. Levantou Samuel como um profeta, aquele que deu início à escola dos profetas lá em Samaria. O que ungiu o rei Davi foi um grande homem, um grande profeta. E enquanto você está aqui servindo, fazendo, trabalhando para o Senhor, essa é uma forma que nós temos de poder conhecer a Ele, de poder ouvir a voz do Senhor. E enquanto você serve e oferta ao Senhor o seu serviço, certamente o Senhor em algum momento vai se manifestar a você e você vai conhecer a Ele. Queria que os irmãos abrissem agora no mesmo livro, no capítulo 17 de 1 Samuel, um pouquinho mais à frente. Queria falar de um rapaz que aqui ainda é jovem. E queria falar um pouquinho agora de uma outra forma que nós podemos conhecer ao Senhor, que é quando nós estamos, irmãos, sozinhos. Quando nós estamos sozinhos, também é uma forma que nós temos de conhecer ao Senhor. Versículo 32 do capítulo 17 vai dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. E certamente o Senhor também vai me livrar da mão deste filisteu. Davi é o 8º filho, irmãos, de Jessé.
Inclusive foi o profeta Samuel que Deus levantou e disse: você vai até a casa de Jessé, você vai tomar um chifre cheio de azeite, porque dentre os filhos dele eu escolhi um que vai ser o rei de Israel, segundo o meu coração. E Samuel vai até a casa de Davi. Passam-se os filhos, nem o pai dele se lembra dele. Passam-se todos os filhos, os mais fortes, vigorosos, aqueles que esteticamente aparentavam ser o que Deus havia escolhido como rei, e até Samuel se engana, e quando vê o primeiro filho, o primogênito, diz: eis aí, certamente, aquele que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. Nem o pai de Davi lembra dele. Passa-se o primeiro, o segundo, o terceiro, passam-se os 7, e o profeta diz: por acaso acabaram-se os moços? É somente aí que eles vão lembrar: não, ainda tem mais um. Tem um rapaz que está lá no campo, apacentando as ovelhas. E eu imagino, irmãos, que Davi passava bem mais tempo fora do que passava tempo em casa. E eu me perguntei: por que escolheu mais moço para que ele cuidasse das ovelhas, sendo que o trabalho de um pastor era um trabalho tão árduo e tão difícil e tão perigoso, já que ele diz que enfrentava ursos e leões que vinham para tentar devorar as ovelhas? Por que deixar esse menino lá, sozinho, cuidando deles? Por que não deixar um dos mais velhos, mais experientes, mais fortes, cuidando do rebanho? Por que deixar um menino mais novo, que está lá no campo, sozinho, distante dos olhos de todos, que passava praticamente o dia inteiro fora, cuidando do rebanho do seu pai? Eu não sei se o rebanho era pequeno ou se o rebanho era grande, mas ele estava lá, longe dos holofotes, longe dos olhos de todo mundo, sozinho. Mas uma das coisas mais impressionantes, irmãos, é que o tempo que ele passava sozinho lá, não era um tempo de depressão na vida dele. E quem já viveu ou talvez vive um tempo de solidão na sua vida sabe, irmãos, o quanto a solidão é cruel. Sabe o quanto é difícil, principalmente quando você tem pessoas ao seu redor, mas ainda assim você se sente só. Mas o rapaz estava lá. E o tempo de solidão não estava sendo um tempo de depressão na vida dele, pelo contrário, o tempo que ele estava lá estava sendo um tempo de produção na vida de Davi. Estava sendo um tempo onde ele estava tendo experiências com Deus. Tanto é que no Salmo de número 34, versículo 8, ele vai dizer: provai e vede que o Senhor, Ele é bom. E bem-aventurado aquele que nele confia. Ele estava lá, irmãos, mas ele não estava parado. Alguns dos salmos que a gente leu foi composto e foi inspirado quando ele estava lá, cuidando das ovelhas. Quando estava ele observando o rebanho do seu pai, com sua harpa na mão e produzindo as poesias, os hinos, os cânticos ao Senhor. Ele estava distante de todos, estava distante de casa, talvez passasse muito tempo fora, mas enquanto ele estava lá, ele estava experimentando experiências, tendo experiências com o Senhor, produzindo, estava transformando aquele tempo num tempo, irmãos, de produção, de comunhão e de experiências com Deus. Estava sozinho, mas estava conhecendo ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que a palavra do Senhor veio a João Batista quando ele estava no deserto. A gente vê a história do apóstolo Paulo e acha muito lindo ele pregando o evangelho. Mas muitas das vezes a gente esquece que para ele começar a pregar, primeiro ele passou 14 anos sozinho, esquecido, observando a palavra, as escrituras, se preparando para que 14 anos depois, ele fosse nesse tempo de preparação, fosse chamado e começasse a anunciar o evangelho. Então, muitas das vezes, o tempo de solidão na sua vida está sendo um tempo de preparação. Existem alguns momentos que Deus vai nos levar e Ele vai permitir que a gente viva esse tempo mais sozinho, para que a gente esteja mais íntimo dEle. E a gente precisa fazer com que esse tempo de solidão, ele não se transforme num tempo de depressão, mas no momento onde você vai estar crescendo, produzindo, vai estar fazendo e vai estar tendo experiências com Ele. Porque Deus te prepara no secreto, para te expor e te apresentar diante de todos.
Porque ele estava lá, conhecendo ao Senhor, estava tendo experiências de livramento, conhecendo Deus que livra. Deus estava mostrando para ele, dizendo: eu estou observando você enquanto você está aqui, e veja os livramentos que eu estou te dando. Você não está sozinho nem esquecido não, irmãos. Tem alguém que está te vendo, tem alguém que está te observando, tem alguém que está te levando para um momento como esses, para gerar em você experiências, te preparando para que no momento certo Ele venha te revelar, venha te lançar, venha soprar o teu nome. Porque nesse episódio que a gente vê aqui, irmãos, é um menino de 17 anos de idade, que está chegando para o rei de Israel e está dizendo: pode ficar tranquilo o coração de todo mundo aí, eu vou lá e vou enfrentar ele. E alguém pode pensar assim e dizer: não, é porque Davi era muito jovem, isso é a coragem da juventude, isso é a intrepidez da juventude. Irmãos, quando a gente lê, a gente vê que não é coragem da juventude, que não é intrepidez da juventude, que ele não está sendo afoito. A gente percebe uma confiança e uma segurança de alguém que já experimentou um livramento e tem a certeza de que Deus vai livrar ele mais uma vez. Porque quando o rei olha para ele e diz: você não é capaz de lutar com ele porque você é muito novo, e ele já é experiente desde menino, ele vai dizer: é mesmo, rei? Deixa eu contar um negócio para o Senhor. Quando eu estava lá, sozinho, apacentando as ovelhas do meu pai, quando ninguém estava me vendo, quando eu estava distante de casa, dos olhos de todo mundo, o Senhor não sabe do terço à metade. Quando vinha um leão, o Senhor me livrava. Quando vinha um urso, o Senhor me livrava. E certamente o Senhor vai me livrar dessa vez. Porque enquanto ele estava lá conhecendo ao Senhor, ele estava construindo uma base de fé, confiança, sólida, para que ele pudesse, irmão, chegar diante da batalha. E o Senhor apresentasse ele diante de todo mundo. E todo Israel viu que Davi venceu o gigante, nem com lança nem com espada, como ele havia dito, mas no nome do Senhor. Aleluia. Então transforme. Talvez você pode estar sozinho agora, se sentindo sozinho, mas esse pode ser um momento que o Senhor está te levando justamente para lá, para que você esteja em comunhão, mais ligado, e transforme esse tempo num tempo de produção, de crescimento na sua vida, para que você tenha experiências com o Senhor. E quem, irmão, já experimentou o livramento do Senhor, independente de qual seja a batalha que se levante, ele não tem medo, porque ele sabe que o Deus que livrou ele uma vez, vai livrar ele 2, 3, 4, quantas vezes for. Porque nós não estamos indo a eles no nosso nome, mas no nome do Senhor dos exércitos. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo de número 1. Em Jó, irmãos, nós podemos conhecer ao Senhor em meio às percas, em meio às provações, em meio aos questionamentos. Por que nós sofremos, irmãos? Essa é a maior pergunta, o maior questionamento do livro de Jó. Por que o justo sofre? Por que nós sofremos? Seria Deus injusto em deixar-nos sofrer, passar pelo sofrimento? São perguntas como essas que o livro de Jó vai, irmãos, nos responder. E o versículo 1 vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E o versículo 1 vai dizer que ele tinha 4 qualidades: ele era sincero, ele era reto, ele era temente ao Senhor, e ele se desviava do mal. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Quando Satanás vai se apresentar ao Senhor junto aos filhos de Deus, Deus vai fazer uma pergunta para ele e vai dizer: vistes tu o meu servo Jó? E Deus vai dizer as mesmas coisas, irmãos, que o autor ele vai dizer no versículo de número 1. Deus vai dizer assim, ó: ele é um homem sincero, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus, e ele se desvia do mal. E Satanás vai ser muito audacioso e vai jogar na cara de Deus e vai dizer, como se Deus não soubesse: Jó só te serve porque você abençoou a vida dele, está prosperando o trabalho das mãos dele, a lavoura dele está crescendo muito.
e ele é um homem que cresce a cada dia mais. Deus diz, é assim, então você pode tocar na vida dele, em tudo quanto ele tem. E ele toca. E Jó era um homem, irmãos, que todos os dias, ele apresentava sacrifícios pelos seus filhos, porque ele dizia, pode ser que meus filhos, eles pecaram e blasfemaram contra o Senhor no seu coração, e todos os dias ele oferecia sacrifícios, pedindo perdão pelos seus filhos. A pastora até comentou sobre isso na sexta-feira lá no Assis Chateaubriand. Quem olha para Jó pode dizer, não tem um homem igual a esse. Esse homem já é digno do céu. Esse homem já era para estar lá no céu. Como é que um homem desse, que parece ser um homem tão perfeito, vai passar por uma situação como essa? E de repente, irmãos, quase como se ele não tivesse tempo de respirar, ele recebe as notícias, olha, roubaram o gado, soprou um vento e derrubou as paredes da casa onde estavam os teus filhos, veio saraiva, queimou toda a plantação. E Jó, irmãos, vai olhar para tudo isso e vai se lançar aos pés do Senhor, dobrar os seus joelhos, se lançar no pó e na cinza e vai dizer, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu voltei, nu eu cheguei nessa terra, e nu eu vou voltar para lá, eu não vou levar nada, então louvado seja o nome do Senhor. E o grande questionamento, irmãos, é que Deus permite que os justos sofram, sem que isso seja um problema para a infinita bondade e justiça de Deus. Então esse é o tema que o livro vai desenvolver. Só que quando a gente olha para esse homem que é um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, que oferecia sacrifícios pelos seus filhos, quem olha para cá, irmãos, quem é capaz de dizer que esse homem não conhece ao Senhor? Que não tem uma intimidade com Deus, que não sabem quem Deus é. Você lê esses versículos e diz, Jó era um homem de muita intimidade com Deus. Mas aí ele passa por tudo isso, por esse sofrimento, e Deus, irmãos, ele tem as suas formas de se revelar e levar cada pessoa a conhecê-lo. Às vezes as percas pode ser uma forma que Deus nos leve a conhecer a Ele. Às vezes uma porta fechada pode ser uma maneira que Deus está nos levando a conhecer a Ele. Às vezes a gente parar em cima de um leito, de uma cama de hospital, pode ser uma forma que Deus está nos levando a conhecer a Ele. Às vezes as percas que a gente sofre na nossa vida, e a gente se pergunta tanto, Senhor, porque eu te sirvo, eu sigo direitinho a Tua palavra, o que o Senhor diz, os exercícios espirituais, eu sigo tudo tão direito, por que que isso está acontecendo comigo? Porque essa situação me acometeu, por que que isso chegou até mim? Mas essa pode ser, irmãos, uma forma que Deus está nos levando a conhecer a Ele. Quem olha para esse homem diz, será que esse homem não conhecia Deus e ele é levado para essa situação? Porque Deus tem, irmãos, as suas maneiras de se revelar a cada um, e a gente pode se perguntar, mas por que que Deus precisa me levar a uma situação como essa? A gente não sabe, irmãos, a resposta. Deus trata com cada pessoa de uma maneira individual, e se Ele quer nos levar a um momento como esse, não cabe a nós questionar, mas tentar entender por que que o Senhor está me levando a essa situação. Porque eu estou chegando a esse estado. E às vezes Deus vai permitir que nós passamos por umas situações como essas, para que a gente possa, irmãos, nos questionar e dizer, será que eu realmente conheço a Deus e sei quem Ele é verdadeiramente? Será que eu realmente tenho essa intimidade que eu acho que eu tenho? E Jó passa por muitos questionamentos, tenta provar a sua justiça. Mas lá, irmãos, no capítulo 42, no finalzinho já do livro, Jó vai responder ao Senhor, depois do Senhor ter feito muitos questionamentos a ele. Onde é que você estava, Jó, quando eu formei o mundo? Onde você estava, Jó, quando eu determinei que as ondas do mar chegassem até aqui e não ultrapassassem? E ele depois, irmãos, de todo o questionamento que Deus faz a ele, ele vai dizer,
bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei, e tu, Senhor, ensina-me. Porque eu te conhecia, Senhor, apenas com o ouvir dos meus ouvidos. Mas agora, Senhor, os meus olhos, eles são capazes de te ver. Então Deus leva Jó a toda essa situação, para que no finalzinho do livro ele pudesse entender, irmãos, que ele não sabia de nada. E que agora, vivendo essas experiências, ele sabia quem Deus era. E ele é capaz de dizer, eu não conheço o Senhor somente daquilo que falavam, ou do que eu ouvia, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E uma notícia boa, irmãos, é que quando Deus nos tira alguma coisa, porque às vezes Deus vai tirar algumas coisas de nós. Deus não é como o diabo que dá com uma mão e leva de você com as duas. Se Deus momentaneamente tira alguma coisa de você, Ele vai te restituir em dobro. Porque a Bíblia vai dizer que enquanto Jó ele orava pelos seus amigos, que na verdade seria melhor se eles tivessem apenas ficado em silêncio e dito, Jó, eu estou aqui, caso você precise. Porque ao invés de ajudar, eles só pioravam a situação de Jó e deixavam ele em questionamento cada vez mais, mas no final, Deus vai dizer que eles fossem até Jó, porque Jó iria orar por eles. E vai dizer, irmãos, olha que lindo, o Senhor virou o cativeiro de Jó, versículo de número 10, enquanto ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. O que você perde agora, irmãos? Se você está passando por um processo de conhecer ao Senhor em meio às percas, o que o Senhor tira de você é momentâneo, porque Ele restitui, e Ele restitui em dobro. Deus devolveu a Jó tudo o que ele tinha antes em dobro. Devolveu a família, devolveu os bens, devolveu irmãos, a saúde, tudo o que ele tinha, o Senhor restituiu. E ele pôde ver os filhos, os netos e os bisnetos. E o Senhor restituiu a tudo. E aquele homem agora já não conhecia Deus apenas pelo ouvir, mas conhecia Deus, porque o enxergava, porque os seus olhos o viam. E o último exemplo, irmãos, que eu queria trazer, a última forma que nós podemos conhecer ao Senhor é em meio às nossas aspirações. E eu queria que os irmãos abrissem Atos, capítulo de número 9. Outro personagem muito conhecido. Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Atos capítulo 9. Atos 9, a partir do versículo de número 1, que vai dizer: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que, Saulo, me persegues? Rapidamente, irmãos, Saulo ele vai nascer no ano de número 3 da nossa época. Ele nasceu numa cidade que era a principal capital da Cilícia, chamada Tarso. O lar dele, os pais dele eram muito piedosos. Principalmente o pai, que era fariseu, ele viu a necessidade de ensinar a Paulo as leis de Moisés, porque Tarso era uma cidade gentia. E os rabinos diziam que
5 anos de idade era a idade ideal para que os pais, principalmente, começassem a educar os seus filhos, e essa era uma missão que ficava principalmente responsável pelo pai. E esse ensino era basicamente ele decorar algumas partes da lei. Com mais ou menos 13 para 15 anos de idade, era o sonho de todo pai, principalmente daqueles que moravam numa cidade mais pequena, que eles fossem até Jerusalém, que era a capital da adoração. É onde estavam os mestres, os sábios, os conhecedores da lei. E o pai de Paulo, como um bom fariseu, queria que o seu filho galgasse uma boa educação e alcançasse níveis no conhecimento. E com 15 anos, Paulo ele parte para a cidade de Jerusalém. Ele se depara com um grande templo, com grandes portões entrando pela cidade, e vai dizer, irmãos, que ele vai estudar nada mais, nada menos que aos pés de um dos maiores rabinos da época, que era Gamaliel. Dos 15 aos 25 anos de idade, Paulo fica aos pés desse homem, e para a família, para os pais dele, isso era, irmãos, motivo de muito orgulho. Com mais ou menos 25 anos de idade, Paulo volta para Tarso. E enquanto ele está lá em Tarso, ele vai ouvir que lá em Jerusalém, lá na Galileia, está surgindo um homem chamado Jesus, que está reunindo alguns homens e que está operando milagres e se dizendo ser o Filho de Deus. Jesus é entregue, julgado, crucificado, é assunto aos céus. Os discípulos por um momento se escondem e parece que aquela seita que estava surgindo, ela aparenta ter se acabado. Só que aí vem o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia vai dizer que de repente veio do céu um som, como de um vento muito impetuoso, que encheu o cenáculo onde eles estavam reunidos. Línguas repartidas como de fogo, irmão, pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas que aqueles que estavam fora, cada um conseguia entender em sua língua. Pedro se levanta, prega o evangelho e diz que ali naquele momento 3.000 almas se convertem. Depois mais 2.000 almas, 5.000, e o evangelho crescia cada vez mais, a igreja crescia, eles estavam aos pés dos apóstolos, a comunhão, o sentimento deles era um só. E aquela notícia vai chegar lá na cidade de Tarso, e aquele rapaz, jovem, no vigor da idade, fariseu, vendo aquilo como uma afronta, que seita é essa que está surgindo mais uma vez? Ele vai até Jerusalém para saber o que é que estava acontecendo lá. Quando Paulo chega, irmãos, Atos capítulo de número 7, ele se depara com o martírio de Estevão, e a Bíblia vai dizer que as testemunhas depositavam aos pés de um jovem chamado Saulo as suas vestes. No capítulo de número 8, Saulo ele vai investir uma grande perseguição contra a igreja, e há uma dispersão, a gente chama isso de diáspora, a grande dispersão. Os judeus são dispersos, os cristãos são dispersos, e boa parte deles vão até a região, a cidade de Damasco. É aí que no capítulo 9, ele ainda respirando, irmãos, perseguição contra os discípulos, vai até o sumo sacerdote e pede cartas a eles, para que ele fosse até Damasco, e encontrando alguns daquela seita dos nazarenos, prendessem esses homens. Mas aí, como a gente leu, enquanto aquele homem estava, irmãos, aspirando perseguição contra o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que subitamente ele vai ver uma luz que brilha mais do que o sol, que cega ele naquele momento e derruba aquele homem. E algumas vezes, irmãos, Deus vai nos derrubar. E você pode perguntar, mas Deus derruba alguém? Derruba, irmãos. Derrubou esse prepotente homem que estava perseguindo a sua igreja. E achando que somente a lei, aquilo que ele acreditava, era a verdade. E enquanto ele achava que estava perseguindo apenas os cristãos, uma seita, ele vai ser derrubado pelo próprio Deus. E o próprio Jesus vai falar com ele, Saulo, Saulo, você está perseguindo a mim, Saulo. Você acha que está perseguindo uma seita, um povo, uma heresia, mas você está perseguindo a mim.
E ali no chão, irmãos, ele vai olhar, porque Deus sabe derrubar o homem prepotente. E do chão ele vai olhar para cima e sem enxergar, talvez procurando para um lado para o outro, sem entender de onde estava vindo a voz. E ele vai dizer: quem és, Senhor? E o Senhor vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é, Saulo, você recalcitrar contra os aguilhões. Ele é levado para Damasco. Lá um servo chamado Ananias ora por ele. Dos seus olhos caem escamas. Ele é cheio do Espírito Santo, é batizado. E Ananias, sabendo quem Paulo era, e dizendo: Senhor, eu sei o que é que está acontecendo, quem é esse homem, ele persegue a tua igreja. E o Senhor vai responder para ele: vá, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E lá em Gálatas, capítulo número 6, ele vai, irmãos, dizer para a gente o quanto ele sofreu. No último versículo, no penúltimo versículo, no versículo 17, ele vai dizer: ninguém, porém, me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, irmãos, também, lá em 2 Coríntios, voltando um pouquinho, no capítulo 11, a partir do versículo de número 22, ele vai dizer: são hebreus também eu, são israelitas também eu, são descendência de Abraão também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Mas se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. E todo aquele conhecimento que ele aprendeu aos pés daquele grande sábio Gamaliel. No capítulo 3 da carta dele aos Filipenses, ele vai dizer: e na verdade, irmãos, eu tenho por perda todas as coisas, tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento farisaico, tudo que eu sei, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Em meio às aspirações dele, ele conheceu a Deus. Quais são as suas aspirações? O que é que você aspira? Quais são os seus desejos, vontades? O que você está aspirando? As suas aspirações também podem ser uma forma que Deus vai te levar a conhecê-lo. Então, irmãos, uns conheceram a Deus servindo Ele na sua casa. Outros conheceram a Deus enquanto estavam sozinhos. Outros conheceram a Deus em meio às percas. E outros conheceram a Deus em meio às suas aspirações.
Em qual delas você se encontra? Se você se encontra em alguma dessas, pode ser que o Senhor está te levando a um momento para que você possa conhecê-lo. E mais uma vez, irmãos, eu repito, Deus tem as suas maneiras de se revelar a cada um. Pode ser que o seu serviço, a sua solidão, a sua luta, a sua dor, as suas aspirações, o seu luto, pode ser uma forma que Deus está te levando a conhecer Ele de uma forma mais íntima. Então você só precisa hoje fazer a pergunta, não por quê, mas Senhor, para quê? E em qual dessas áreas? Existem muitas maneiras de nós conhecermos ao Senhor, não são somente essas. Mas se você se encontra em alguma dessas, pare um pouquinho e reflita. Será que Deus não está querendo me levar a um momento onde eu posso conhecê-lo, para que eu seja preparado, suba um nível a mais, e o Senhor no tempo certo me revele, para que eu possa mostrar que tudo que eu enfrentei e vivi, na verdade, era uma fase para que eu conhecesse Ele de uma maneira mais íntima, e entendesse que na verdade eu não sabia de nada, mas agora eu sei quem Ele realmente é. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Essa foi a palavra que estava no meu coração. E eu oro para que ela tenha alcançado não somente os corações aqui, mas os corações de lá que estão nos vendo. Porque nós não sabemos, irmãos, quem está lá e como está. E talvez você que está aí nos vendo agora possa estar passando por um momento como esse. E sem entender o porquê, mas pode ser um momento que Deus está te levando a conhecê-lo. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Por uns minutos, faça um silêncio na sua alma. Traga à memória o momento que você está vivendo agora, o que você está passando agora. Se você está servindo, se você está passando por um momento de solidão, se você está passando por um momento de alguma perca, ou se você está aspirando a alguma coisa. Nós não entendemos as formas como Deus trabalha. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Ele é soberano. E a nós não cabe questionar, somente buscar entender. Pense nesse momento, no momento, na fase que você está vivendo. E se você se encontra em algum momento como esse, pode ser que o Senhor esteja falando com você nesta noite e te dizendo: sou eu quem estou te levando para esse lugar. Eu não estou te levando para esse lugar para que você seja derrotado, para que você fique sozinho, para que você seja vencido. Você não está esquecido. Eu apenas estou te levando a um lugar para onde só possamos ficar nós dois, e você possa me conhecer de uma maneira mais profunda e íntima. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tu tens uma maneira, Pai, de tratar com cada um de nós. Estou certo, Senhor, de que essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Seja aqui, seja no campus online. Eu sei que pode ter alguém que está, Pai, passando por um momento como esse. E eu te peço que o Senhor possa nos dar nesta noite um entendimento de que nada do que está acontecendo, Pai, é para a nossa destruição. Pelo contrário, é para a nossa construção. É para que melhoremos, é para que conheçamos mais o Senhor, estejamos mais perto, possamos, Pai, produzir, crescer e ter um conhecimento a mais de quem Tu és. Muitas das vezes, Pai, nós não entendemos e nós não vamos entender as maneiras com que o Senhor trabalha. Mas eu te peço, nesse momento, dá-nos entendimento e compreensão dessa situação. Para onde o Senhor está nos levando, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor deseja e quer de nós. Individualmente ou como igreja, nos ajude, Pai, a entender o que o Senhor quer fazer. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor estava, Pai, no controle lá em Jó. O Senhor estava vendo Samuel e o Senhor se revelou a ele. O
Senhor estava vendo Davi quando os olhos de todos não estavam vendo a ele, mas os teus olhos estavam lá no campo, vendo a Davi. O Senhor estava vendo, Pai, todo o sofrimento de Jó, e o Senhor também estava vendo aquele jovem que perseguia ao Senhor, e o Senhor soube usar a maneira correta, certa, de fazer com que cada um deles conhecessem ao Senhor. Usa, Pai, a maneira certa para que cada um de nós venhamos a te conhecer. Não nos deixe, Pai, estarmos conformados com aquilo que já sabemos, mas nos ajude a buscarmos e a desejarmos a te conhecer, Pai, de uma maneira íntima e profunda cada vez mais. Querer te conhecer, Senhor, cada vez mais, e não estar satisfeito com aquilo que, Pai, nós vamos conhecendo, mas querer conhecer e crescer cada vez mais. Mefibosete parecia, Pai, estar ali esquecido, mas um dia ele ouviu o nome dele sendo chamado. Davi estava ali, Pai, sozinho naquele campo, mas um dia ele ouviu o nome dele sendo chamado, ouviu o nome dele no campo sendo bradado, porque o Senhor estava chamando. José estava naquela prisão esquecido, mas o Senhor já estava no controle de tudo, levando ele a te conhecer, Pai, cada vez mais. E num dia que poderia, Pai, parecer qualquer, ele ouviu o nome dele sendo chamado e dizendo: José, Faraó te chama. E eu sei que no momento certo o Senhor vai nos chamar. Nós iremos ouvir a voz do Senhor, e o Senhor vai nos apresentar. E o Senhor vai dizer: não encontramos aqui ninguém como ele, nem como ela. Te declaro hoje como governador. Vai ver aquele menino, Pai, aquela menina, e vai dizer: ela, você não pode, você não é capaz. Mas iremos apresentar as experiências que nós, Pai, vivemos com o Senhor. E os olhos de todos irão contemplar que aquele que foi subestimado foi aquele, Pai, que por ti derrubou aquele gigante. Aquele que estava, Pai, sendo perseguindo a tua igreja, passou-se a ser perseguido, mas o Senhor usou, o levantou, e até hoje nós ouvimos, Pai, falar o seu nome. Eu tenho certeza que da mesma maneira o Senhor fará com cada um de nós que estamos aqui. Ajuda-nos a entender o tratamento, o momento de conhecer, de criar intimidade, de crescer, para que no momento certo possamos ouvir a tua voz e sejamos anunciados por essas nações, para que possamos, Pai, entregar e mostrar para eles as experiências que tivemos com o Senhor, e sermos, Pai, instrumentos para que todos vejam que tudo aquilo que estávamos vivendo era um tempo, Pai, de preparação, um tempo de te conhecer, para que possamos chegar lá e declarar como Jó: eu apenas te conhecia com os meus ouvidos, mas agora os teus olhos me veem. E ninguém mais vai poder provar ao contrário daquilo que eu já vivi, do que eu experimentei. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Abençoa aqui a tua igreja, o Campus Online. E onde esta palavra chegar, que o Senhor, Pai, possa fazer essa pessoa entender que ela está sendo preparada, está sendo moldada. Ela está no tempo, Pai, de produção e de construção. Se nós formos, Pai, conhecer a história de grandes homens do Senhor que passaram por esta terra, nós vamos ver que eles passaram por tempos de adversidade, de solidão, de sofrimento, mas foram levantados, foram usados pelo Senhor, e até hoje os seus nomes são lembrados. Que daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos, o nosso nome, Senhor, também seja lembrado como alguém que verdadeiramente conhecia o Senhor, não parou, não desistiu, te conhecia não somente com o ouvir, mas te viu com os seus olhos. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite, pela tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Os irmãos, Deus abençoe, adore ao Senhor, guarda essa palavra em seu coração, amém? A profundidade das riquezas
momentos de aprendizagem que o Senhor quer produzir ao nosso coração e à nossa alma. Quero mandar a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão aí no campus online. Nosso irmão Aguinaldo com a Rosane está aí no campus online. Foi tanta correria, irmãos, este final de semana. E a Carol já com 8 meses não pôde chegar aqui nesta noite. O Léo também está um pouco gripado. E eu louvo a Deus pelos irmãos que, pelo campus online e pelos irmãos que se utilizam do campus online quando não conseguem chegar aqui. O Douglas também, que manda a paz do Senhor para a igreja. Nossa irmã Verônica Lima e a Verônica Figueiredo. Também a Eleonora, que esteve conosco de manhã e está agora no campus online, junto com a sua família. Nosso irmão Washington. A Patrícia Fabião, paz do Senhor, é nossa irmã que está ali em João Pessoa. Nossa irmã Hilarina, que está se recuperando, glória a Deus, porque Deus nunca desampara e está sempre presente, ajudando, fazendo aquilo que a gente não consegue fazer, não é, irmãos? E os demais irmãos que possam, porventura, posteriormente estar presentes, que o Senhor abençoe a todos, em o nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Ele por entender mais uma vez esta noite que tudo pelo que nós passamos, até aqueles momentos muito ruins, podem ser e devem ter sido momentos que olhamos para trás e vemos: o Senhor me ensinou que eu nunca estou só. O Senhor me ensinou que Ele está sempre presente. O Senhor me ensinou que a escolha dEle é sempre melhor. Mesmo nos momentos difíceis, nós nos tornamos mais fortes, porque o Senhor nos ensina assim. Obrigada, Pai, por nos lembrar disso nesta noite. Obrigada por nos lembrar, Senhor, que Tu não perdes o controle de nada e que na Tua soberania o Senhor nos ensina nos momentos difíceis. O Senhor nos ensina nos vales, o Senhor nos ensina nos desertos, o Senhor nos ensina nas percas, o Senhor está sempre perto e nos ensina em toda e qualquer adversidade. Obrigada, Rei, pela certeza de que não estamos sós, pela certeza de que nós crescemos no conhecimento que temos de Ti, pela Tua presença conosco. Obrigada, Rei, por esta noite. Obrigada pela Tua igreja. Obrigada pelo campus online. Obrigada pelas Tuas experiências. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Rei, pela porção nesta noite. Obrigada pela porta aberta no campus Assis. Obrigada pela porta aberta no campus Alda. Obrigada pelo campus online. Agora leva-nos em paz, Rei, e nos mantenha assim, guardadinhos em Tuas mãos poderosas. Nos mantenha assim, Senhor, ligados e conectados contigo, entendendo que nada foge ao Teu controle e que de todas essas circunstâncias nós podemos tirar lições que nos preparam, que nos edificam, que nos fazem crescer e nos tornam mais maturos espirituais. Obrigada, Rei, no Teu nome glorioso. Estenda suas mãos assim, igreja. Obrigada, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que as consolações, presença do Espírito Santo esteja derramada sobre toda essa igreja. Todos os que estão aqui, todos os que estão no campus Alda, todos os que estão no campus Assis, todos os que estão aí no campus online, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos nós, sobre aqueles que estão participando deste culto através do campus online, e que estas bênçãos permaneçam não apenas hoje ou apenas esta semana que se inicia, mas até que o Senhor venha, e que quando Ele vier, troque o nosso choro em riso, troque a nossa tristeza em alegria, troque o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível, que troque a nossa condição humana em uma condição espiritual, e até que Ele venha, que as bênçãos dEle estejam derramadas sobre nós, a igreja do
Receba o sim do Senhor para os seus projetos, para os seus planos, e que toda a sua semana seja abençoada no nome de Jesus. Até o próximo encontro, porque cada culto